Bom, meu nome é Kailane e eu vou falar o contexto histórico dos vikings. Bom, vikings é um termo usado para se referir aos cidadãos de origem germânica, que lá no passado habitavam a Escandinávia, nos séculos 8 e 11. Foi um período conhecido como Era dos Vikings. E esse período foi destacado por grandes expedições marítimas, coordenadas por eles mesmos, entre diversas e inúmeras regiões da Europa, com o intuito de colonizar terras, criar laços comerciais, ou só mesmo tendem ao saque e à pilhagem. Relacionada à origem do nome Vikings, eu não posso dizer ao certo qual a sua origem, porque existem inúmeras hipóteses e uma grande discussão entre os historiadores, e por isso não existe uma origem concreta, porque até hoje eles não decidiram ao certo qual o seu significado. Oi, boa tarde. Meu nome é Vitória Guirra e eu vou falar sobre quem eram os vikings. Quem eram os vikings? Os vikings surgiram na região da Escandinávia. A era viking tem seu início datado em 793 após a era cristã. Essa data marca a chegada dos vikings na Grã-Bretanha e o começo de suas navegações. Os vikings, também chamados de nórdicos ou normandinos, se desenvolveram na agricultura, mas principalmente na navegação, que hoje é como um marco toda vez que você ouve alguém falando sobre vikings. Eles se tornaram grandes guerreiros, pois em suas invasões a terras tinham que lutar contra exércitos, o que fez com que eles também se aprimorassem em armas e armaduras mais resistentes e aprimoradas para obterem bons resultados. Os vikings não só invadiram cidades, mas também eram comerciantes. Ser viking não significa fazer parte de um grupo étnico ou cultural, mas sim de uma profissão exercida que envolve navegação, busca de terras férteis, invasão de cidades, que na maioria das vezes era considerada como mais desprotegida, como é o caso da Grã-Bretanha. A pirâmide social dos povos vikings era constituída da seguinte forma: o rei, que por sua vez era designado não de modo hereditário, de pai para filho, mas por mérito, entre os melhores guerreiros. O rei estava no topo da pirâmide e comandava praticamente tudo. Depois dele vinham as pessoas mais ricas, que tinham muito mais poder em relação às outras. Em seguida, aquelas que eram donos de terras e comerciantes. Na base ficavam os escravos. Os vikings, apesar da imagem que temos, não eram povos bárbaros ou sem cultura. Essa imagem é passada pelas escrituras da época. Mas devemos nos atentar que esses registros foram feitos na visão cristã, que foram grandes inimigos para os vikings. Acredita-se que seja um passado de dominação e catequização forçada. Outro grande responsável pela disseminação foi a indústria do entretenimento. Boa tarde, meu nome é Ítalo e eu vou falar agora um pouco sobre as crenças dos vikings. Para começar, a religião dos vikings era de base politeísta, ou seja, eles acreditavam em muitos e muitos deuses. A crença deles, até hoje em dia, não tem uma palavra específica para se referir a ela. Porém, alguns historiadores se referem a essa religião como paganismo nórdico. Os mitos antigos desses povos são conhecidos hoje em dia popularmente como mitologia nórdica. Ao contrário de muitos povos antigos, os vikings não tinham sacerdotes que se dedicavam a vida inteira para a religião, fazer rituais e essas coisas que geralmente é feita por sacerdotes. Aí fica a dúvida. Essa função de rituais, sacrifícios, elas eram realizadas por quem então? Essa função era realizada pelos reis e os nobres, geralmente em templos sagrados. Voltando um pouco, eu tinha dito que eles acreditavam em muitos deuses. Agora eu vou falar um pouco sobre esses deuses. O principal deles era Odin. Ele era considerado o mais forte e mais poderoso na religião nórdica. Ele era conhecido como o pai dos deuses. Tem outros deuses importantes também nessa religião. Esses deuses eram Thor, Freya, Balder, Tyr e Loki. Para os vikings, o fim do mundo iria acontecer no Ragnarok, onde os deuses e uma grande parte do universo seria destruída após uma batalha final. Boa tarde, eu sou o Guilherme e eu vou falar sobre os costumes dos vikings. Os vikings eram navegadores e guerreiros ciosos, ou seja, eles eram ciumentos, apegados em suas coisas e até em suas relações. Costumavam também fazer relevos com motivos vegetais e de animais nos cascos de seus barcos. As armas e os capacetes que eles utilizavam também eram esculpidos,
e utilizavam desenhos que tanto significava status social como proteção, porque eles eram politeístas, e assim eles faziam símbolos para receber proteção dos deuses. Mais ou menos por volta do ano 150, encontraram algumas inscrições feitas em runas, como o alfabeto, em pedras esculpidas, os objetivos que eles tinham, como exemplo da arte viking. Falando um pouco das mulheres, as que tinham mais dinheiro assim, e viviam na alta sociedade, costumavam se enfeitar com joias e amuletos, feitos com diversos materiais, tipo ossos de animais e cascas de tartaruga. Mesmo os vikings sendo grandes guerreiros, muito dedicados à guerra, os vikings eles também faziam belas artes. Faziam pinturas, principalmente nos seus cascos das embarcações, como eu disse lá no começo, né? E também desenhavam nos seus escudos. Costumavam também desenhar elementos da natureza, animais, qualquer coisa também relacionada aos deuses, ou seja, a sua mitologia, né? E também faziam joias e pequenas esculturas, principalmente usando ouro e bronze. Boa tarde, meu nome é Emily Alves e eu vou falar sobre como os vikings influenciaram o inglês. Os vikings saqueou e colonizou várias regiões da Europa entre os séculos 9 e 11. Devido a isso, eles influenciaram muito a cultura e a história do continente. Uma dessas influências foi o inglês. De acordo com os históricos, o inglês dos vikings era uma influência das línguas dos escandinavos. E, no entanto, houve uma aceitação significativa, ou seja, apenas parte da população aceitou esse vocábulo. Isso se deve porque o inglês antigo carregava grandes semelhanças com a língua escandinava e se parecia muito mais com o alemão moderno do que com o próprio inglês. Os vikings também não tentaram eliminar a língua nativa dos povos para impor a sua própria, por isso parte da população adotaram a língua local. As línguas escandinavas contribuíram com certas características na língua inglesa. Por exemplo, a presença do sky. Exemplos: skill, sky, skin, whisky e beisky, entre outras palavras. É curioso o fato de que, mesmo tido uma influência menos significativa do que o francês, os termos escandinavos são mais comumente encontrados no inglês cotidiano do que os termos franceses. Além dos vocábulos citados acima, as línguas escandinavas deram origem a certos topônimos, terminados em "by", que significava cidade, e "torp", que significava aldeia, como Rigby, Whitby e Lintorp. Vale também citar os pronomes de terceira pessoa do plural, ter, ten e ter. Os vikings também influenciaram com expressões. Vou dar um exemplo. Na Irlanda, os impostos eram cobrados pelos vikings noruegueses. A penalidade por não pagar os impostos era ter as narinas divididas com uma faca. Daí era usada a expressão, que significa, literalmente, pagar pelo nariz, e também pagar caro. E aqui termina a apresentação do nosso seminário. Espero que tenham gostado e tenham uma boa tarde. Nosso grupo é composto por Emily Alves, Guilherme Silva, Kailane Letícia, Ítalo Cauã e Vitória Guerra.